eu sou o Ricardo, tenho 19 anos e eu vou resolver esses exercícios aqui que você me mandou. Aqui, no primeiro exercício, está dizendo da f de x, ela é 2x ao quadrado menos 5x menos 3, tudo isso dividido por x menos 3. E o exercício está pedindo quanto que vale o f quando ele se aproxima de 3, não necessariamente quando ele vale 3. Isso vai ficar bem claro quando for resolver o exercício. No segundo, ele dá essa f de x e está perguntando quanto que vale a f' de x, que seria a derivada da função no ponto 5 daqui, dessa função. No b, ele dá outra função e ele está pedindo qual que é a derivada dessa função. Na 6, ele dá uma função e faz 3 perguntas para verificar quais delas são verdadeiras. Na 9, a gente tem que a aceleração é a derivada da segunda da posição na derivada do instante ao quadrado. Que a mesma representação vale para esse tipo ou esse tipo. Ele dá essa função e ele pergunta qual que é a aceleração desse corpo nessa função aqui. Então, vamos começar resolvendo o exercício 1. Nesse primeiro exercício, a gente tem que começar analisando a função. Essa função, a gente quer ela no ponto 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar toda essa função e substituir o x por 3. 2 vezes 3 ao quadrado, que é 9, menos 5... Primeiro, a gente vai começar analisando a função. A gente quer que essa função aqui, ela fique... Primeiro de tudo, aqui, a gente vai analisar essa função. A gente quer que essa função, ela assuma algum tipo de valor no ponto 3, quando x vale 3. Então, a gente vai substituir todos os valores de x para ver quanto que daria essa função. Então, eu só vou substituir o x. Então, 2 vezes o x ao quadrado, que é 3 ao quadrado, fica 9. Menos 5 vezes 3, menos 3. Tudo isso dividido por 3 menos 3. Então, aqui vai dar 18. Aqui dá 15, menos 15, né? E aqui é só o menos 3. E aqui é 3 menos 3. Então, a gente tem 18 menos 15, dá 3. 3 menos 3, isso dá 0. E a gente tem o 3 menos o 3, que também dá 0. Só que isso aqui não pode acontecer. Isso daqui é uma indeterminação. Não tem como a gente saber qual que seria o valor, porque 0 sobre 0 não vai assumir um valor. Não dá para a gente dividir um número por 0, mesmo que ele seja o próprio 0. Porque a resposta ela pode ser 1, 2, 3, meio, π, pode ser qualquer resposta. Então, isso aqui não vai servir para nós. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o limite. Então, o limite de x tendendo a 3 de 2x ao quadrado menos 5x menos 3, tudo isso dividido por x menos 3. Só que a gente já sabe que toda essa parte aqui vai dar 0 se eu só substituir por 3. Então, a gente sabe que uma das raízes, uma das possíveis soluções de x, ela é 0, quando x é 3. O que isso significa? Que se eu pegar x menos 3 vezes algum valor, que eu vou chamar de um valor p,
ele vai ser igual a zero. É isso. Não só isso, esse daqui não é só zero, como é o mesmo zero daqui. Então isso daqui vai ser igual a 2x ao quadrado menos 5x menos 3. Então, se eu tiver algum valor se eu conseguir descobrir qual que é o valor de P, eu consigo colocar M no limite e conseguir descobrir o limite. Porque eu vou conseguir cortar esse x menos 3 com x menos 3. Tá, mas como faz isso? A gente vai fazer uma divisão de polinômios, que é uma divisão comum. É como uma divisão normal, só que tem a variável x. Mas não muda tanta coisa. Vamos lá, a gente tem o x ao quadrado menos 5x menos 3. E isso aqui, tudo isso, eu vou dividir por x menos 3. E como que a gente vai fazer essa divisão? A gente vai analisar o maior termo dentro e fora da chave. Eu tenho 2x ao quadrado. Então, eu vou pegar o 2x ao quadrado. E eu tenho x. Então, eu vou dividir um termo pelo outro. É a primeira coisa que eu faço. Então, 2x ao quadrado dividido por x, x ao quadrado dividido por x vai ser o x. Porque vai ficar o 2 menos o 1 que está aqui. Isso daqui multiplica por 2. Então, vai ser 2x. Então, eu vou colocar o 2x aqui embaixo. Quando a gente está fazendo uma divisão, sempre a gente vai pegar esse valor daqui e vai multiplicar dentro da chave e depois vai jogar com um sinal trocado para cá. E o que seria isso? Eu vou pegar esse 2x vezes x. Então, vai ser o 2x ao quadrado. Só que aqui ele está positivo, então eu vou passar para cá negativo. Mas a gente não pode esquecer que tem o menos 3. Então, 2x vezes menos 3 vai dar menos 6. Só que quando passa para cá, ele vira mais 6. Então, fica mais 6x. Aí é só a gente efetuar essa conta. 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai zerar. 6x menos 5x vai dar x menos 3. Tá, e como que a gente faz isso agora? Eu vou pegar o valor maior com o valor maior. Então, x dividido pelo próprio x. E isso daqui vai dar 1. Então, eu só vou colocar aqui mais 1. Que é o valor daqui, eu passei para cá. Então, 1 vezes x vai dar x. Só que tem que trocar o sinal, não pode esquecer. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Troca o sinal, fica mais 3. Isso aqui tudo dá zero. O que isso significa? Significa que esse valor daqui, esse polinômio daqui, vezes esse polinômio daqui, vai dar esse. Vamos lá. X menos 3, 2x mais 1. Vamos aplicar a distributiva. O x vezes 2x vai dar 2x ao quadrado. Menos 3 vezes 2x, menos 6x. X vezes 1, mais x. E menos 3 vezes 1, menos 3. Então, isso daqui vai dar 2x ao quadrado, menos 5x, menos 3. Que é justamente o polinômio que a gente tinha ali. Então, esse daqui multiplicado por esse, dá esse. O que significa que a gente pode substituir aqui. Vai ser o limite de x tendendo a 3 de x menos 3 vezes 2x mais 1. E tudo isso aqui dividido por x menos 3. E o que a gente pode fazer a partir daqui? Está vendo que tem o x menos 3 em cima e embaixo? Vamos cortar eles. Eles não fazem mais diferença porque a gente está dividindo um número por ele mesmo. Então isso daqui só vai ficar o limite de x tendendo a 3
de 2x mais 1. Que isso aqui a gente pode substituir o x por 3, que vai ficar 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. Que esse é o valor da 1. Então vamos lá. Na primeira. Então vamos lá. No primeiro exercício, a gente tem essa função e a gente quer saber quanto que vale a função no ponto 3. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é substituir todos os valores de x por 3. Então, a gente tem a f de x é igual a 2 vezes 3 ao quadrado, que é 9, menos 5 vezes 3, menos 3. Tudo isso aqui dividido por 3 menos 3. Tá. 2 vezes 9 é 18. Menos 5 vezes 3 é menos 15. Menos 15, isso. Então a gente tem o 18 menos 15, que é 3, e 3 menos 3. 3 menos 3 é 0. E aqui 3 menos 3, que também é 0. O que isso aqui significa? 0 dividido por 0. Significa que quando o x ele vale 3, a gente tem uma indeterminação. Não tem como a gente saber qual que é o valor quando o x ele vale 3. Na verdade, ele não tem um valor. Ele é indeterminado. Então, a gente vai seguir para outra estratégia para conseguir saber quanto que vale a f de x quando o x ele tende a 3. Quando ele chega muito próximo. O que isso significa? Que eu vou pegar o limite de x tendendo a 3. De 2x ao quadrado menos 5x menos 3 dividido por x menos 3. Tá. Mas, voltando um pouquinho no ensino médio, quando a gente tem uma função e a gente consegue descobrir que um dos valores, quando a gente substitui, é igual a 0, significa que esse x igual a 3, ele vai ser uma das raízes da função. Mas já que a função é ao quadrado, então a gente tem um outro x que a gente pode descobrir para saber como que a gente poderia expressar isso aqui de uma maneira diferente. Essa função aqui em cima. Então vamos lá. Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. Que o x ele é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a. Essa daqui é a fórmula que a gente utiliza bastante no ensino médio. Então vamos só substituir os valores. Onde o valor a ele acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c é o termo independente. Ou seja, não acompanha x. Então a gente tem que o x ele é igual a menos b. Então é menos 5, que é 5, mais ou menos b ao quadrado é o menos 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes o a, então vezes 2, que é 8, vezes o menos 3. Então, 8 vezes menos 3 é menos 24. Mas já que tem esse menos aqui, esse menos vai virar um mais. Então, mais 24. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, isso daqui a gente tem que é 5, mais ou menos, raiz de 49 sobre 4. Só que a raiz de 49 a gente tem. Ela vale 7. Então, o x1, ele pode ser 5 mais 7 é 12, dividido por 4 é 3. Que é justamente o valor que a gente tinha.
O outro, que é o x2, ele vai ser o 5 menos 7, que é menos 2. Menos 2 dividido por 4, a gente tem um menos 2 dividido por 4, a gente pode simplificar essa fração. Ele vai ser menos 1 quarto. Então, menos meio. Menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Isso. Então, nesses dois valores, eles são o suficiente para a gente conseguir substituir os valores aqui, multiplicando a função quando x vale 3 e quando x vale menos meio, a gente vai conseguir essa daqui. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer um teste. Esse x menos 3, a gente pode escrever de outra forma. Esse x igual a 3, a gente pode escrever x menos 3 igual a 0. E esse aqui, a gente pode escrever x mais 1 sobre 2 igual a 0. Vamos pegar isso daqui e multiplicar por esse. X menos 3 vezes x mais 1 sobre 2 igual a 0. Mas você está vendo que isso aqui é uma fração e não tem fração nenhuma aqui. E quando a gente multiplicar o x por x, ele não vai dar 2x ao quadrado, ele vai dar x ao quadrado. Então eu vou multiplicar isso aqui por 2. Vou multiplicar isso aqui por 2. Mas já que eu estou fazendo isso de um lado, eu vou fazer do outro. Multiplicar por 2. Então a gente tem que x menos 3 vezes 2x mais 1. Isso daqui é igual a 0. Só multipliquei esse parênteses daqui, não esse. Então, aplicando a distributiva, a gente tem x vezes 2x. 2x ao quadrado. X vezes 1, x. Menos 3 vezes 2x dá menos 6. Então, menos 6 mais x dá menos 5x. E o menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, é justamente essa função que a gente estava procurando. Então, a gente tem que o limite de quando x se aproxima de 3 de x menos 3 multiplicado por 2x mais 1 dividido por x menos 3. Mas você está vendo que está repetindo x menos 3 aqui em cima e aqui embaixo? A gente pode anular eles. Por quê? A gente está pegando um valor e dividindo por ele mesmo, que vai dar 1. É a mesma coisa que a gente só eliminar eles. Então isso aqui vai ser igual ao limite de x tendendo a 3 de 2x mais 1. Aí a gente substitui os valores. 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. Quando eu fiz esse exercício e mandei para você, eu fiz de uma outra forma. Eu fiz uma divisão de polinômios. Mas eu acredito que essa forma talvez seja mais fácil de ser compreendida. Por utilizar Bhaskara e, enfim. Esse é o valor da 1. Então agora vamos para a próxima. Agora, o segundo exercício, ele é dividido em duas partes. Letra A e letra B. Vamos começar pela letra A. Aqui a gente tem uma certa função e a gente quer saber a derivada da função no ponto 5. Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é derivar. Quando a gente deriva essa função, a gente tem que saber que a derivada de uma ax elevado a n, ele vai ser o nax elevado a n menos 1. O que isso significa? Que esse n daqui, ele vai cair e vai subtrair 1 daqui do expoente. Sabendo disso, a gente já consegue resolver esse exercício. Então a gente tem que a f' de x, ela vai ser igual a esse 3, ele vai tombar, e esse x vai ficar com
3 menos 1, que é 2. Não. Vou escrever aqui. 3 menos 1. Menos 4. Esse 2 ele vai tombar. Então, vezes 2. Vezes o x à segunda. Menos 1. Ok. Mais 5 vezes o 1 que está escondido aqui em cima. Então, vezes 1 vezes o x elevado a 1 menos 1. E a derivada de uma constante, ela vai ser igual a zero. Então, isso daqui é a mesma coisa que a gente falar menos zero ou mais zero. Ou, melhor ainda, nem escrever. Tá. Então, agora a gente tem que a nossa f' de x ela é igual a 3 vezes x, 3 menos 1 é 2, menos 4 vezes 2 é 8, 2 menos 1 é 1, que eu posso ocultar esse 1, mais 5 vezes 1, que é 5, e 1 menos 1 é 0. Então é x elevado a 0. Só que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então é a mesma coisa que eu escrever 5 vezes 1. E 5 vezes 1 já é o próprio 5. Então esse x ele vai sumir. Tá, então a gente tem a função derivada de x. Então agora a gente só substitui o ponto 5. Então a gente tem que a f' de 5 ela é igual a 3 vezes o 5 ao quadrado, que é 25, menos 8 vezes 5, mais 5. Tá. 3 vezes 25 é 75. 8 vezes 5 é 40. E mais 5. Bom, 70 mais 5 é 80. 80 menos 40 é 40. Então, a resposta da letra A ela vai ser 40. E agora a letra B. A gente tem que a g de x é igual a isso daqui. Mas como que a gente vai conseguir fazer a derivada? A gente não vai utilizar o mesmo método. A gente vai utilizar um método diferente. Que quando o y ele é uma função u vezes v, a derivada dessa função ela é igual a primeira derivada vezes a segunda, mais a primeira vezes a segunda derivada. Então, primeiro a gente deriva um, depois a gente deriva o outro. E aí soma com um, soma com o outro. Então vamos fazer por partes? Primeiro de tudo, qual que vai ser a derivada de 7x ao quadrado? Qual que é a derivada disso? A derivada disso... Isso. A derivada disso, a gente vai fazer que nem a gente fez aqui. Então, 7 derivado é 0. E o menos x ao quadrado vai ficar menos 2x. Ok? E agora a gente também tem o ln de x, que é o logaritmo natural. Isso daqui, a gente vai utilizar outro método também. Que a derivada do logaritmo, ela é a derivada da função logaritmo, ela vai ser o x derivado sobre x. Mas já que nesse caso o nosso x derivado ele vai dar 1, então vai ser só 1 sobre x.
essa. Então a gente tem a derivada de 7 menos x ao quadrado e a derivada de ln de x. Então a gente vai jogar tudo aqui utilizando esse método. Então a gente tem que a g' de x ela é igual a... Vamos lá, a primeira derivada. Então, é menos 2x multiplicado pelo ln de x. Mais a primeira sem derivar, multiplicado pela derivada do ln, da segunda. Então, vezes 1 sobre x. Isso aqui já é uma resposta. A gente pode até melhorar um pouquinho mais. A gente pode escrever que a g' de x é igual a 7 menos x ao quadrado sobre x menos 2x ln de x. Pode escrever assim. É uma forma. Mas assim também é o suficiente. Ou assim. Aqui é só para ficar um pouquinho mais bonito. Então, essas são as respostas da alternativa A e B. Na A é 40, na B é 7 menos x ao quadrado sobre x, menos 2x ln de x. Então, fica assim. No exercício 6, a gente tem uma certa função. E o exercício ele faz 3 afirmações e a gente tem que julgar se elas são verdadeiras ou não. Na primeira afirmação, está dizendo que a f de x ela descreve uma parábola. O que isso significa? Significa que se eu desenhar um gráfico qualquer, ele vai ter uma cara assim. Ou ele vai ficar assim. Aí pode ficar em cima da linha, ou embaixo da linha, embaixo, em cima. Aqui é x e aqui é y. Então, vai ter essa cara, vai ser uma parábola. E sim, vai ser uma parábola. Por quê? Essa é uma característica de uma função que tem a x ao quadrado. Não importando se tem um componente com o x e nem com termo independente. Então, isso é algo que independe. A única coisa que depende é do x ao quadrado, que no caso seria a característica de uma parábola. Então, a princípio, aqui está certo. Aqui está certo. Tá. Mas vamos lá. Aqui está perguntando se o mínimo dessa função é no 3. O que isso significa? Significa que para a gente conseguir saber qual que é o ponto mínimo da parábola, a gente teria que saber como que é o vértice dela, onde que é. O vértice eu digo que é... Na parábola, se ela for assim, esse aqui vai ser o mínimo. É o ponto de mínimo. Ou, se a parábola ela for assim, esse aqui vai ser o ponto de máximo. Ok? Então, agora a gente vai descobrir. Tá, muito bem. Quando a gente tem um valor que o que acompanha o x ao quadrado, ele for positivo, ou seja, se eu nomear aquilo ali, o valor que acompanha o x de A, quando ele for positivo, a parábola ela vai ter uma concavidade para baixo. Vai ser um sorriso. Um sorriso. Mas, quando esse A ele for menor que zero, ou seja, negativo, ele vai ter um ponto de máximo. Por quê? Ele vai ser uma concavidade em cima. Então, vai ser uma boca triste. Para baixo. Então, quando o A é positivo, ele vai ser assim. Quando o A é negativo, ele vai ser assim. A gente já sabe que esse A é positivo. Então, ele vai ter essa cara.
o que significa que existe um ponto de mínimo. Não existe um ponto de máximo, porque essa parábola ela vai continuar infinitamente. Tá. E como a gente acha esse ponto de mínimo? A gente vai pegar essa função e vai derivar. É o primeiro passo. Então vamos lá. A derivada de x vai ser, o 2 vai tombar, então vai ser 2 vezes 2x, esse 2 menos 1, que é do expoente, então vai ficar o ao quadrado menos 1, vai ficar só 1, menos o 6, mais 0. Esse mais 0 ele pode sumir, e esse 1 que está aqui ele também pode sumir. Tá. Então a gente tem essa função aqui. E o que a derivada representa? Ela representa a inclinação que a função tem em um determinado ponto. Quando a gente tem alguma coisa variando em x, significa que, dependendo do ponto que a gente pegar, a gente vai ter uma certa inclinação. Por exemplo, aqui a gente tem uma inclinação, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra. Mas existe só um único ponto onde a inclinação ela vale 0, que é justamente aqui, que é no ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo, ele tem que a inclinação ela é nula, então ela é uma reta horizontal. O que isso significa? Que ela é igual a 0. Ela sendo igual a 0, a gente pode simplesmente pegar essa função e igualar a 0. Igualando ela a 0, a gente tem que 2x menos 6 igual a 0. Então 2x é igual a 6, x é igual a 3. Que é justamente o ponto que a gente queria. X é igual a 3. Então, realmente, o ponto de mínimo onde x é igual a 3 está certo. Então, a afirmação 1 está correta. Ok? Está certo. Vamos para a segunda afirmação. A gente tem que o limite de x tendendo a 5, de x ao quadrado menos 6x mais 5. Vamos só substituir os valores. Substituindo os valores, a gente tem que o 5 ao quadrado, que é 25, menos 6 vezes 5, mais 5. Isso aqui dá menos 30. E 25 mais 5 dá 30. Então a gente tem 30 menos 30, que isso aqui é igual a 0. 30 menos 30 já que é igual a 0, que é justamente o que a afirmação estava falando, então ela está correta. Então, até agora, a 1 e a 2 estão corretas. E como terceira afirmação, a gente tem que a derivada da função ela é uma reta. E como que é a equação da reta? Na verdade, em vez de escrever f' de x, no ensino médio, a gente vê que o y é igual a ax mais b. Só que já que está pedindo a derivada, eu posso simplesmente escrever que esse y ele é igual a f' de x. Que a gente sabe que isso representa uma derivada. Nossa. F' de x. Isso representa uma derivada. Tá. E está perguntando se a derivada ela é uma reta. Ela faz uma equação da reta. Então, quando a gente foi ver o 1, a gente teve que descobrir o mínimo. Para descobrir o mínimo, a gente teve que derivar. Quando a gente derivou, a gente viu que a derivada da f de x é 2x menos 6, que é justamente a cara que a gente está procurando. Onde o a ele vale 2 e o b ele vale menos 6. Então, se eu só substituir aqui, a gente vai ter uma equação da reta. Então, sim, a derivada da função, ela é uma reta. Está correto também. Então, isso finaliza o exercício 3, onde tanto o 1, o 2 e o 3 estão corretos. Agora, no exercício 9, a gente tem que a aceleração
é a derivada da segunda no espaço em relação ao tempo ao quadrado, que também pode ser expresso de duas maneiras, ou assim, ou assim. Aqui ele dá como que se dá a movimentação de tal objeto e está pedindo a aceleração dele. Tá, então eu só vou reescrever aqui o que a gente tem. A gente tem que o espaço é 5 mais 2t. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai derivar a primeira vez. Derivando a primeira vez, a gente vai conseguir a velocidade, que a derivada do espaço é a velocidade. E derivando a segunda vez é a aceleração. Então, vai ficar que a derivada de y em relação a t é igual a... Se eu derivar 5 em relação a t, vai ser zero, porque a derivada de uma constante é zero. Mais 2t. Então, esse 2t, a derivada de 2t é 2. Olha, é 2. E agora, a gente vai derivar de novo. A gente vai pegar tudo isso aqui, vai derivar. Que derivando a segunda vez, a gente vai conseguir a aceleração, que é isso daqui. Justamente isso que a gente quer. Derivando a segunda vez o espaço, a gente tem a derivada ao quadrado do espaço em relação ao tempo ao quadrado. Derivada de 2, que é a derivada de uma constante, vai ser zero. Então a gente sabe que a aceleração, seja qual for desse objeto, desse corpo, vai ser zero. Então, a velocidade é 2. A posição, ela é 5 mais 2t. Então, a posição ela depende do tempo. A velocidade, ela não depende do tempo. Ela é 2, é constante. Enquanto a aceleração é 0. É outra constante que é nulo. Então, daqui a gente tem que a aceleração é igual a 0. Que é de alternativa essa questão. Então, é isso. Muito obrigado. Espero que você consiga entender tudo aqui que eu fiz. Se ainda assim tiver alguma dúvida em alguma coisa, você pode me chamar, pode falar. E é isso. Obrigado.